E eu queria compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido, mas na verdade é muitíssimo conhecido. Aleluia. São 9:12 e eu quero pelejar em Deus segundo a vontade do Espírito do Senhor, porque eu não me guio, quem guia é Ele, para nós tentarmos terminar até as 9:40. Alguém diz amém? Amém. Amém. Você está extremamente cansado, eu não vim para esgotar o resto daquilo que você tem de força. Estamos num culto de adoração. Aleluia. E tudo aqui é para nós termos motivo de adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. É aquilo que a gente sempre falou desde menino. Adorar a Deus quando as coisas estão boas, está tudo muito bem. Maravilha. Mas é essa hora, essa noite aqui, do dia 8 e dia 9, que Deus está preparando alguém para dizer, no percurso de 2026, que não basta ter tudo para adorar, mesmo que nos falte alguma coisa, como no cantor aqui, é o Deus da provisão. Ele tem poder para nos abrir a porta. Glória a Deus, aleluia. Daniel capítulo 3. Eu vou do versículo de número 1 até o versículo de número 6, e até aqui nos dá esta boa ação do Senhor nesta palavra. Eu quero louvar a Deus pela vida do cantor Guilherme, que tenho acompanhado tudo aquilo que o pastor Edson publica, aparece para mim. E o Guilherme apareceu, eu falei, Jesus, eu não precisava nem cantar, cantei porque eu estava meio nervoso. Não é nervoso e bravo, não. É porque eu peço para Deus me dar essa graça aqui, porque se eu entrar já pregando, eu confundo Jesus com Genésio, Deuteronômio com o doutor Antônio, aí vai ficar muito ruim o negócio. É melhor eu cantar. É melhor eu cantar. Glória a Deus. Aleluia. Não, quem canta é cigarro que vai barulho na porta da minha casa, chega a explodir isso. Vem para adorar a Deus. Aleluia. Cantar não, deixa. Daniel capítulo 3, quem achou diz eu achei. Eu achei. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou igual aquelas crianças que estão esperando o PlayStation 5, quando chega não sabe como se comportar quando ganha. Estou igualzinho. Aleluia. Glória a Deus. Igualzinho. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Capítulo 3, a partir do versículo de número 1 nos diz: Daniel. Que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cujo era a altura de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros e oficiais e todos os governadores das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. O pregoeiro apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífano, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, prostrai-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que Nabucodonosor tem levantado. Verso 6 e até que eu leio. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Se você puder e quiser, diga amém. Amém. Diga para pelo menos uma pessoa: há um Deus a ser adorado. Um Deus do céu. Aí diga para ele, sem nenhum sorrisinho, diga para ele ou para ela: não é meu feitio, mas eu preciso mexer com você hoje. Diga para pelo menos uma pessoa: então adore para não ser jogado na fornalha. Tome seu assento, por gentileza. Aleluia. Meus irmãos, nós lemos o texto, e esse texto se arremete a algo muito interessante para as nossas vidas dentro desta oportunidade de participação que eu tenho.
mim, um ambiente como esse que nós estamos aqui é extraordinário. Trazer a tônica disso daqui, que não é nada novo para nós. É apenas um lembrete para termos uma boa compreensão do que, para quem e por que somos e fomos chamados. Como minha esposa disse aqui, Deus não erra na escolha. Deus escolhe quando Ele escolhe alguém. Não escolhe para ser qualquer coisa, é para adorar. Aleluia. Como a nossa irmã já pavimentou no caminho aqui, parece que ela estava com a caixa de ferramenta aberta, ela mesma prescreveu. Existem alguns percalços que precisamos arrancar desse corpo físico, daquilo que impede-nos de adorar a Deus e manifestar a Ele honra, glória e louvor, para podermos adorarmos com limpeza diante daquilo que o Senhor mesmo nos chamou, para sermos separados das coisas deste mundo e manifestar na nossa boca a verdadeira adoração daquilo que Ele mesmo prescreve, que todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. A chamada de Deus é extraordinária. E o que mexe comigo e me movimenta meus olhos dentro dessa expressão, desta palavra, e principalmente os 3 primeiros capítulos desse livro, todos nós conhecemos de cor e salteado, mas vale-se ressaltar que é o segundo episódio de um cativeiro que está acontecendo dentro de Israel. Quando nós olhamos a primeira instância do cativeiro, Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito lá atrás. Depois de um tempinho, que se dá pelo menos uma base de 430 anos debaixo da escravidão, Deus dá um cardápio para o seu povo se alimentar. O cardápio de Deus é simples. O registro que se dá em Êxodo, capítulo de número 12, é o próprio Deus que vai dizer ao seu povo: o Egito, da terra onde vocês estavam, é para baixo dentro da ordem geográfica. Jerusalém, Israel e a terra que manda leite e mel, para onde vocês vão, é para cima. Então, para todo aquele que um dia Deus tirou do Egito, a primeira coisa que Deus tem a tendência de fazer é mudar o seu paladar, mudar o seu cardápio. O que me chama a atenção é que Deus vai dar a ordem: vocês não vão comer nada cru, senão assado no fogo, nada cozido. É um cordeiro de 1 ano, sem manquitolar, sem nenhum defeito. Vocês vão se alimentar do cordeiro. Não é self-service. Deus já tinha dado essa ordem para eles. É prato feito. Quem gostar, coma muito, e quem não gostar vai ter que comer do mesmo jeito. Vocês vão ter que se alimentar do cordeiro. E a ordem de Deus é: vocês matam o cordeiro, você conhece, passa o sangue nos umbrais da porta, pois a libertação do Egito, dado ao tempo da meia-noite, o anjo passará nos umbrais que estiver no registro do sangue, o anjo da morte vai bater e retirar. Até aqui alguém entendeu? Você não vai se cansar, a gente vai chegar onde a gente leu. Quando nós observamos esta palavra, é o cardápio de Deus que me empolga nesta noite. Pastor Edson, é ver que Deus não erra naquilo que tem para alimentar o seu povo. Aqui na Divina Aliança, Baixo Pé, Tapiratiba, nem em Casa Branca não tem, mas deve ter gente que come qualquer outra coisa menos do cordeiro. Por isso que eu acredito que Deus não queria que o seu povo, saindo do Egito, da primeira libertação ou do primeiro cativeiro, Deus não queria o seu povo no raso, queria que o seu povo vivesse em profundidade. Então, para viver em profundidade, não dá para escolher aquilo que serve para nós do cordeiro. Ou você come tudo, ou você vai continuar vivendo uma vida superficial. Deus vai dizer para eles: diga a todo o povo, come do cordeiro. Ô Gui, isso aqui é violento demais. Nem tem intimidade, mas para mim é Gui, pronto, acabou. Quando a gente olha isso aqui, Deus vai dizer para eles: vocês passou o sangue? Passou. Agora vocês vão pegar o cordeiro, vão assar ele no fogo. Não é self-service, prato feito. Do cordeiro, vocês vão comer a cabeça, os pés e as vísceras que tem dentro do cordeiro. Na ordenança de Deus, libertando o seu povo para o guiar, a ordem parece simples. Mas se fosse um David Christian na época, ficaria com cara de nojinho. Quem já pegou aquele frango, quando você pega ele, antes de meter ele na panela, que você pega ele dentro do saquinho, você vê que dentro do frango tem outro trem dentro dele. Alguém já viu isso aqui? Ô irmão, você já fez até cara de nojinho, que eu sei. Quando a gente vai olhar esse negócio, a gente vê a cabeça do frango lá dentro. Eu vou chegar nisso aqui. A gente vê algumas coisas, uma moela, tem uns trem lá diferentes, estranho, parece que é meio estranho.
despelava ele, cortava, só que aquilo que tinha dentro daquele saquinho, ela dizia: vocês vão comer tudo. E eu dizia: mãe, não vou comer. E mamãe dizia: pastor Aguinaldo, se não comer, vocês vão ficar doentes. Com medo de ficar doente, até a cabeça e os olhos foram vai meter para a goela. Diga: o sangue de Jesus tem poder, vai. Você ficou com nojinho, eu sei. É a mesma coisa que Deus está dizendo para o seu povo: vocês vão comer a cabeça do cordeiro, porque uma vez que vocês comerem a cabeça do cordeiro saindo da primeira edição do cativeiro, vocês não vão pensar como vocês pensam, vocês não vão falar como vocês falam, vocês não vão agir como vocês agem. Cabeça vazia é a oficina do... você entendeu? Então Deus vai dizer para eles de uma oportunidade que eles têm de impedir ou tentar impedir que o inimigo faça um ninho sobre a sua cabeça. Então vocês vão comer a cabeça do cordeiro. Se o corpo do cordeiro, quem já foi para churrasco e falar disso dá até fome, sabe que a carne do cordeiro é molinha que parece um plastiquinho. Uma maravilha, magnífico. Só que até aí estava tudo bem. E Deus vai dizendo: vocês vão ter que comer a cabeça do cordeiro. Não bastando isso, vocês vão comer os pés do cordeiro. Meu irmão inventou de mandar um áudio para mim ontem e disse para mim: ô varão, você vai subir a Macedônia aqui que a gente vai assar uns pés de frango. Irmão, me arrepiou o cabelo que eu não tinha na cabeça. Eu nunca nem vi um churrasco de pé de frango. Isso me dói na mente, tentar entender isso aí. Tanta coisa passar justo no pé. E Deus vai falar para o seu povo: vocês vão comer o pé do cordeiro, porque pé fala de estabilidade. Eu disse: aqui em Guaxupé não tem, Casa Branca onde eu moro não tem, Tapiratiba onde meu pastor Careca congrega, dirige a igreja não tem, deve ter em outro lugar. Gente que não comeu o pé do cordeiro e anda vacilando para lá e para cá. Tem campanha de 7 dias, eu vou em tal lugar. Campanha, vive com a cabeça na mão de alguém que nem sabe o que está acontecendo com a vida do camarada. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Se alguém comeu o pé do cordeiro, irmão, você pode achar que a igreja não vai, que o pastor não fica mais bonito, está ficando gordinho, nem monjado vai dar jeito nele, mas se você comer o pé do cordeiro, você vai ter estabilidade para permanecer onde Deus te chamou. Alguém diz amém? Amém. E vamos encerrar essa conversa, você vai ficar com cara de nojinho, achar que o pregador é Masterchef. Deus vai dizer para eles: comer os pés do cordeiro, a cabeça do cordeiro para pensar como o cordeiro pensa, então vocês vão comer as vísceras do cordeiro. E quando falamos de vísceras do cordeiro, quando o povo está saindo da primeira edição do cativeiro, que agora está acontecendo para toda Israel, fala-se sobre o coração. A gente quer comer tudo do cordeiro, mas o coração do cordeiro, para ter o mesmo batimento que o nosso coração, para saber aquilo que se tange a palavra de perdão, a gente não quer comer. Aí veste uma auréola, põe uma asa de anjo na ceia, está todo mundo comendo pão e tomando cálice. Cabeça, meu Deus, o pastor, eu vou melhorar. Você está achando que eu vim para bater, eu nem comecei. Glória a Deus. Tem algum adorador aí? Eu vou deixar você cansado, eu sei que você está a milhão aí para ir embora. Mas eu estou ouvindo Deus falar comigo aqui. Glória a Deus, aleluia. É a primeira edição do cativeiro. Tempos se passaram. E desses tempos que se passaram, você conhece muito bem a prescrição. O povo se corrompeu, se esquece após a morte do próprio Moisés, que deu a lógica da palavra de Deus dentro do seu cardápio, como eles chegariam no lugar onde Deus prometeu que os levaria. O povo se corrompe, vão saindo fora da presença. E eu aprendi uma coisa dentro do Evangelho, irmão, que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Parece que o povo de Deus estava se esquecendo disso. O que me chama a atenção dentro desse plantio e a determinada colheita, que não seria tão satisfatória para toda a nação de Israel, é o povo se perverter e trazer o seu coração longe da presença do Senhor. Eu vou rabiscar isso aqui porque o poço é fundo. Eu disse de um horário, eu preciso terminar daí. O que mexe comigo dentro desta palavra, pastor Lucimir, é que quando nós olhamos dentro desse contexto, o primeiro cativeiro se foi, veio o segundo. E o segundo agora é necessário para uma correção da parte de Deus. Jeremias já tinha antecipado esse cativeiro, que o povo passaria por 70 anos cativo para aprender qual é o caminho que se deve andar, e de um único Deus que deve ser dada a sua única adoração. Mas parece que o povo não está entendendo. Dado nas instâncias do cativeiro, 3 por sinal, lembremos da primeira. Vem aqueles de sangue azul da nobreza. Daniel capítulo de número 1, versículo 2, 3, o capítulo 2 e 3 nos traz muito bem essa narrativa. Tem 4
meninos conhecem, estão na Babilônia, mas pertencem a Jerusalém. Aleluia. Eu vou dizer isso aqui de novo, não é no meu feitio, mas alguém precisa entender. Está na Babilônia, mas pertence a Jerusalém. E alguma coisa está tentando perverter a identidade daqueles que servem e adoram o nome do próprio Deus. É, Jesus. Quem conhece todo o pano de fundo da historicidade, sabe que os meninos aqui conhecem de lei, conhecem de servidão, principalmente quando se abre o livro do Êxodo, capítulo número 20, versículo número 2, 3 e diante. Não é uma aula de teologia, mas é para inculcar isso aqui na nossa cabeça, e eu repito, a título de lembrança, os meninos conhecem o que é servir a Deus, sabem-se muito bem da questão. Quando nós entendemos essa lógica da palavra de Nabucodonosor, trazendo a mudança da identidade, o caráter e a conduta dos meninos, a ordem para aquele que é o chefe dos cozinheiros muda o nome deles, como se não bastasse mudando o nome deles, muda o que eles comem. Se lembra do cardápio que Deus tinha dado lá atrás? É cordeiro, e quem come do cordeiro não precisa ficar comendo marmita arrequentada por aí. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa, eu sou paulista, mas tem uma coisa que eu aprendi, irmão: Deus não trabalha fazendo miojo, é mocotó. Aleluia. Dá até sua dor, você está vendo? Isso aqui é normal, e a pressão ainda nem caiu. Quando a gente observa isso aqui, Deus já tinha dado o cardápio para eles atrás, só que vem Nabucodonosor infiltrado na mente, Guilherme, meu amigo, do cozinheiro, dizendo: muda o cardápio deles. Vamos ver aqui Deus que eles servem e adoram. Vamos fazer o seguinte: vou mudar o nome, vou tirar a cultura que eles têm. E como se não bastasse a cultura, quem lê Bíblia não lê mais, vai só para o Dorama e para o WhatsApp, porque acha que a Bíblia é história de carochinha. Pronto, falei, tô leve. Quando a gente observa isso aqui, muda a cultura, muda o cardápio. Aleluia. Mudando o cardápio, a ordem é Daniel entrando dentro das questões. Eu te peço, eu, Daniel, sou o mais velho de todos. Experimenta a gente 10 dias. Ô irmão, e experimentar crente na questão que Daniel falou, isso aqui é a maior prova que tem no Brasil. A gente vai comer legume e vai beber água. 10 dias, não precisa nem de mojar. Vai murchar igual pneu de bicicleta por aí. 10 dias experimenta nós. Eu fico imaginando o pastor Aguinaldo, o cozinheiro ditando essa regra. Rapaz, eu estou debaixo de uma palavra sobre pressão. Eu não tenho condição de fazer isso, mas como você está dizendo, vamos ver a prova que você disse. Que depois de 10 dias você vai ficar mais bonito que aqueles que comeram os mandiados que o rei está oferecendo lá. E você já percebeu que depois que você se alimentou no cordeiro, você está mais bonito que tem gente que está aí fora? Ah, se acha, irmão, pelo menos hoje. Glória a Deus. Eu olho no espelho e digo: Jesus, vai ter um sangue bom, maravilha, da prateleira de cima. E não é soberba. Até porque lá fora, antes de aproveitar, de comer daquilo que o cordeiro tem para me oferecer, eu era curva de rio e você também era, e pronto, acabou. É, Jesus. Só que ele, Daniel, está dizendo a seguinte expressão: experimenta nós, porque da 10 dias a gente vai provar para você, para o rei, que a gente vai dar melhor do que vocês imaginam. Vamos lá: legume, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Chegou outro dia, completa 10. E os meninos estão tomando água. Você é doido pela coca, que eu sei. São 10 dias nesse alimento. Quando dá os 10 dias, vai chamar. Você conhece a história de cor salteado? Eu preciso chegar no texto, porque eu disse do horário. Quando nós observamos isso aqui, termina os 10 dias, os meninos estão com uma feição melhor. Meu pastor, os meninos estão top de linha. Porque eles não estão na mesma expressão facial que aqueles que estão lá fora comendo os manjares do rei. É por isso que eu acredito que vale a pena a gente vir para a igreja comer daquilo que o cordeiro tem para nós. Glória a Deus, aleluia. Deus nunca vai dar um cardápio para deixar alguém zanzinga, para ficar manquitolando para lá e para cá. O alimento de Deus é sólido, é a palavra. Quem se alimenta disso aqui, irmão, perde tempo com qualquer outra coisa. O que me chama a atenção dentro dessa questão, ou dentro desse episódio aqui, que eu já sei que você conhece do Código Salteado, é que o rei tem um episódio na mente
E ele fala esse sonho no plural. Eu preciso que alguém revele o sonho que eu tenho. Já que tem alguns meninos aí que não deu condição de mudar o cardápio deles, mas mudado agora está o nome. É Sadraque, Mesaque e Abednego. E todos nós conhecemos o percorrer da situação. Vocês conseguiram mudar isso aí. Só que eu acabei de ter um sonho. E eu preciso chamar os magos, os astrólogos, os bruxos. Preciso chamar todo mundo que sabe qual que é a senha desse negócio. E Nabucodonosor é esperto, irmão. Porque ele entende que se ele esquecer do sonho para contar para alguém, seria como os deuses colocassem nele um mau agouro. Então, se colocasse sobre ele um mau agouro, seria sobre ele uma maldição. Então, ele vai mandar chamar os magos, os entendidos, todos os que estão dentro do reino da Babilônia. Você conhece a história? O que mexe comigo é que quando chegam os tais, nada para ferir o João, mas eles dão de João sem braço e ficam enrolando no Nabucodonosor. Ó rei, o sonho do senhor é isso? Eu acho que é isso. Conta-nos o sonho. E o rei não sabe lembrar do sonho. No plural ele vai dizer: eu tive sonhos. E o que chama-se a atenção é que alguém vê um menino dotado de sabedoria, mas não é sabedoria da terra, é sabedoria de Deus. Glória a Deus. E alguém lembra do menino chamado Daniel. Na verdade, Daniel não é tão menino, porque quando a gente vai observar o capítulo da número 1 até o versículo da número 21, Daniel tem aproximadamente, menino digo eu, mas para uma boa correção e a sanidade na minha mente é lembrar e recobrar na nossa mente, Daniel tem 65 anos de idade, já não é tão menino assim. Tem alguém com ar da maturidade. E quando Daniel vem, alguém vai dizer: ó, diz que tu pode revelar o sonho do rei. Daniel não é igual alguns camaradas que eu conheço aí. Aqui não tem, nem pro lado onde eu moro, algum lugar deve ter. Camarada que Deus dá um tiquinho de dom para ele, ele já sobe em cima da gilete. Ele se sente. Daniel não. Eu não vou revelar nada. O Deus do céu revelará isso. Se o Deus do céu quiser fazer, ele vai fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Daniel joga a responsabilidade naquele que foi que o vocacionou. O Deus do céu vai trazer isso aqui para mim. O que nos chama os nossos olhos a ficar dentro desse contexto é que Daniel não vai falando de sopetão. Não é uma estratégia de revelamento. Daniel vai orar. E na oração nós entendemos que Deus fala. Aleluia. Deus revela o sonho. E no outro dia Daniel aparece para falar com Nabucodonosor, Senhor. Quando ele começa a conversar com Nabucodonosor, ele fala sobre os pés, latão, prata, corpo de ouro, cabeça de ouro. Isto seria a nação. Todos se dobrariam diante dele. Só que entra um espírito de narcisismo no coração de Nabucodonosor. Emocionado, vai ditar uma ordem, dar uma palavra, dando a Daniel, outorgando mesmo como um homem da lei. Daniel agora tem um cargo, e dado esse cargo agora, entra o narcisismo no coração de Nabucodonosor, ouvindo a revelação. Você conhece a história, irmão? Eu sei que você é pentecostal, mas hoje aqui alguém precisa entender por que nós estamos adorando ele aqui. Aleluia. Quando nós olhamos esta palavra, o que mexe muito comigo, o que é extraordinário dentro da lembrança, título de lembrança, dentro desse contexto, sem cansar você, porque meu tempo está indo embora, é tentar observar o narcisismo de Nabucodonosor. Cabeça da estátua de ouro, corpo de barro, pés de latão e de prata. Só que Nabucodonosor não está contente. E não contente, ele manda confeccionar a estátua toda de ouro, do alto da cabeça à planta dos pés, para que todos pudessem trazer uma determinada adoração a ele. Só que alguém está conhecendo a quem deve ser dada toda a adoração legítima. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alguém entende que a adoração é só a Deus. Aleluia. Tanto que nós observaremos que ele, pelo menos, se não me prega a peça da memória, pelo menos, ele divulga 3 vezes a lista dos maiorais para fazer parte da solenidade. Eu li uma vez só. Traz o prefeito, governador, traz os príncipes,
traz todo mundo da alta cúpula por 3 vezes. E como se não bastasse, a estátua, ele ainda deu as suas medidas. Nós observaremos, ela tem 27 metros de altura, por 2,70 de largura. Era alto para o tempo dele? Não. Então coloca-se a estátua, como que no pedestal, como eu estou aqui, para que ela parecesse um pouco mais alta no campo de Dura, na Babilônia, cujo nós já lemos aqui no versículo de número 2 e 3. Até aqui alguém está comigo? Amém. Não se canse, eu não vou cansar você. Eu não vim para servir de hoje. Hoje aqui é mocotó, é para dar sua dor. O que nos traz a menção é a altura da estátua, ou quase sem nenhum tipo de expressão. Porque quando ele diz que estátua é, na minoria, longínquo para alguém se enxergar, coloca no campo de Dura, perto da província da Babilônia, pertinho de Jerusalém, bota ela sobre um pedestal, todo mundo vai olhar a estátua de longe. Por 3 vezes ele vai tratar acerca da solenidade. Como essa festa teve uma convocação, ele também traz uma convocação. Traz todo mundo da alta cúpula. Por 4 vezes ele vai chamar o ministério de louvor. Vai pedir para quem toca a flauta, vai tocar a flauta. Quem toca o contrabaixo vai tocar o contrabaixo. Quem pega o pandeiro vai tocar o pandeiro. Vai tocar. Por 4 vezes ele vai dizer. E a ordem é expressiva e você conhece muito bem. Ao sonido. 4 vezes. Quantas vezes, irmão? Por 4 vezes. Muita gente, pouca voz, eu não vou pedir para você repetir. Por 4 vezes, dado a convocação, que os musicistas, a orquestra, ministério de louvor e adoração, começassem a tocar, todo mundo tinha que se prostrar. Daniel não está no cenário. É bem provável que Daniel, como aquele que agora tem um alto carro na cúpula, está fazendo um trabalho pelos arredores de Jerusalém e também da Babilônia. Quem está aqui comigo, diga amém. Amém. Irmão, a polícia para até o bar, irmão, mas hoje aqui não. Glória a Deus. Hoje aqui não. Você ficou preocupado com o giroflex, ó. Fique em paz. Aleluia. Por 4 vezes dá o alto do sonido, da buzina, do pífano, da flauta, da orquestra. E se houver alguém que não se dobrar diante da estátua que confeccionou Nabucodonosor, vai ser lançado na fornalha. Poderia ser só uma fornalha e está pronto e acabou. 1500 graus centígrados. Já fui ceramista e conheço muito bem o que é fornalha. Poderia ser muito bem, mas para piorar a situação ele dá uma ordem. E ele entende que essa ordem deve ser tratada a sério. A ordem dele é: a fornalha é de fogo ardente. Toca a orquestra. Ministério de louvor toca, metade se dobra e está tudo ok. Canta o louvor pela 2ª vez. O Gui começa a cantar a 3ª e está todo mundo se dobrando. Vamos contra ele. Está todo mundo se dobrando. Na 4ª vez alguém vai dizer, e parece que no meio do povo tem um X9. Porque vai dilatar ao rei alguém ou alguns que não se dobraram diante do sonido da música. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu sei que você conhece a história, irmão. Eu não estou enfeitando o pavão, isso aqui mexe muito comigo. Se é culto de adoração, hoje Deus está pondo na parede para ver quem é quem aqui hoje. Eu falei para você falar para alguém no começo do culto, pelo menos na minha memória, o Covid não lembrou, para ter levado embora a mobilidade do meu quadril. Mas uma coisa eu lembrei para você dizer para alguém: é melhor adorar para você jogar numa fornalha. Diga para você vai adorar ou vai ficar com essa cara aí? Isso, mostra os dentes para ele, para ela. Vai. Passou o dia inteiro rindo com um monte de rios que mandaram para o celular, que eu sei que tanto bom você trabalha. O dia inteiro mandando esse negócio, deixa quieto. Quem não se rei, tem 3 meninos aí, fora Daniel, que não está aqui dentro do episódio, que não se dobrou não. Quem é eles? Manda chamar. Eu fico imaginando o cenário dos meninos vindo de cabeça erguida, porque quem serve a Deus e adora a Deus não fica devendo nada a seu ninguém. Glória a Deus. Se vai passar assim e voar, rodopiar, cair pro chão, é melhor você ficar assim. Aleluia. Hoje Deus quer pôr aqui em xeque quem é e quem não é adorador. Glória a Deus. E na ordem dos meninos aqui é um exemplo
manifestação, irmão? A gente acabou de ver a polícia passar aí, sim ou não? Sim. E se eu falar para você que foi a polícia que confirmou essa mensagem? Porque alguém no princípio está dentro do artigo de número 138 do nosso Código Penal. Há um X9 no capítulo de número 2 que está levantando uma tal de calúnia. E você sabe que calúnia dá processo, sim ou não? Sim. Se não trouxéssemos uma boa expressão, prestando atenção, tem uma falsa acusação, registrada no nosso artigo no Código 341. E como se não bastasse, alguém está se levantando uma calúnia contra os meninos, falsa acusação diante de um Código Penal, e agora pelo Código 139, está trazendo uma difamação. Irmão, tinha tudo para os meninos ir para a cadeia e ficar lá toda a eternidade. 3 instâncias de julgamento: falsa acusação, calúnia e difamação. Quem está comigo diz amém? Amém. Estou muito consciente do que Deus está falando. Glória a Deus. Eles têm tudo para poder ser preso, morrer na fornalha de fogo ardente. E para piorar a situação, ainda tem um artigo. Isso serve para muito crente aqui nessa noite. O artigo 330. Dentro do Código Penal, quando existe uma ordem para ser executada, quem não obedece determinada ordem também vai preso. Você já percebeu que tem gente que paga o preço quando o pastor diz tal coisa, fulano não faz e acaba pagando o preço com Deus? Parece o Código Penal. Mas o pastor, Deus usa ele com esse negócio. O Código 330 do Código Penal: vai ser preso. Você tem polícia aqui no meio. Preso eu não vou não. Estou muito consciente disso. Quando eles entendem que dentro dessas 4 situações, não cumprimento de lei, calúnia e difamação, falsa acusação, eles não podem estar diante do rei com todas essas palavras, a ordem é: eles vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. A 4ª vez, toca. E eu preciso encerrar porque o horário já estourou. A 4ª vez vai tocar. E pelo menos o versículo de número 15. Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, sinfonia, de toda espécie de música aqui, para vós prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz. Agora eu fico imaginando a altivez e o narcisismo dele. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo. Quem poderá me livrar das minhas mãos? Aí você provou a fé do crente. Está igual o nosso pastor deu testemunho aqui. É entrar no hospital, quem entra chorando, quem conhece a voz de Deus e sabe a quem adora, ele sabe quem é que pode livrar ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu guardei isso aí. Quem é que pode livrar vocês da minha mão? Lavar os meninos cheios de Deus. Aleluia. Não necessitamos se responder. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Glória a Deus. Se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar da tua mão e vai nos livrar da fornalha, ó Rei. Mas te adorar a gente não vai. Sabe por quê? Porque a gente conhece de lei. Quem tem Bíblia aí, abre aí. Não é culto de ensino não, porque eu quero a Bíblia, para alguém entender, para ficar comigo. Abre aí, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3 ao 6, vai. Aí o conselho do Brasil, vai rapidinho, porque eu estou ao vivo e não quero passar vergonha. Só para vocês entenderem a ordem de Deus. E aqui os meninos entendiam. Vai, meu pregador, fala. Eu sei que as meninas estão no gás ali, ó. Vai, meu pregador, fala comigo. Glória a Deus. Isso, Glória a Deus. Hoje eu vou dar oportunidade. Isso, meu pregador, venha. Isso, só tem você para pregar aí, meu filho. Vai, levante e anda. Fala comigo, capítulo 20, versículo 3 do Êxodo. 3. Capítulo 20, versículo 3. Amém. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Você pode dar glória a Deus, porque o menino conheceu eles sabem a quem eles deveriam adorar. Aleluia. E para todo judeu ou alguém que é morador de Jerusalém, eles conhecem que toda a oração, o primórdio da oração dos meninos, a primeira oração que todo judeu
diante dele. O único. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu não vou pregar o restante porque minha hora já foi. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Eles estão diante de uma grande pressão, mas não se prostram diante da pressão da fornalha que estão tentando matá-los dentro desse momento. Meu Deus. O que me chama a atenção dentro dessa palavra é que mal sabia Nabucodonosor, e eu gosto muito da Bíblia, irmão. O proverbista Salomão fala no capítulo da número 26, versículo da número 27, na expressão da Bíblia King James, que não é a minha revista atualizada corrigida. A versão da King James vai dizer uma seguinte expressão: aquele que prepara uma armadilha contra o escolhido adorador cairá na sua própria armadilha. Já percebeu que quando a fornalha começou a aquecer, os que foram aquecer a fornalha acabaram morrendo antes de chegar à porta dela. Mas nos meninos nem um fio de cabelo da cabeça e cheiro de queimado aconteceu, porque os meninos sabiam a quem era para adorar naquele instante. Uma coisa eu vim diante de Deus para dizer para pelo menos duas pessoas. Eu sou uma, alguém vai entender sendo a segunda. Aleluia. Se você entender que adorar a Deus vai valer a pena, irmão, pode aquecer a fornalha, pode caluniar você, pode tentar contra a sua família. Se você é adorador de verdade, na fornalha você não morre, porque o quarto homem vai estar conosco. Aleluia. Quando ele cava no espinhaço de alguém, diga para ele: você vai adorar ou vai continuar desse jeito? Quando eu disse que aquele que cava uma cova ou uma armadilha vai cair nela, tentando contra o adorador, você vai lembrar que Nabucodonosor morreu, pelo menos quando me prega para essa memória, uns 80 anos, bem velhinho. E o que me chama a atenção é que ele vai morrer com uma vergonha. Uma das partes dele, chamado do seu narcisismo e da sua altivez, vai ficar 7 anos comendo coisa lá no mato, comendo comida que só boi comia. 7 anos. Até reconhecer, depois desses 7 anos, Gui, prepara para mim, para me ajudar lá para você. Eu falei, pastor. Aleluia. Depois desses 7 anos, ele reconheceu: só tem um Deus para ser adorado. Glória a Deus. Se você sair daqui consciente nessa noite, eu queria ver você pular, gritar, mas deixa para outro dia. E não vai demorar 2 anos para o pastor Edson trazer eu de volta aqui. Aleluia. Quem está aqui diz amém. Amém. Eu quero te ver da próxima vez que eu vou estar aqui. Glória